para quem tem interesse, vontade de falar sobre a sua história, sobre o seu ministério, sobre a sua relação com a Cogic. Eu agradeço quem quiser me conceder entrevista, né? Eu já anotei o nome de algumas pessoas, fiquei de entrar em contato com essas pessoas, mas quem se dispor a ajudar, a contribuir com a pesquisa, eu acho que é super importante, porque coleta o material e uma publicação importante sobre a história da Cogic no Brasil. Então, eu tenho esse objetivo nos últimos anos, tenho trabalhado. Quem quiser ter acesso à minha dissertação, também, que já é sobre a Cogic, eu posso disponibilizar no grupo. E para quem quiser ler, quiser debater, interagir sobre a história da igreja, sobre as particularidades da igreja no Brasil, posso estar disponibilizando a minha dissertação. E quem quiser Ô, amor, contribuir com o trabalho, com a pesquisa, você eu abriu sua agradeço câmera aí, meu. profundamente. Isso, desde a década de 80, a Cogic tem atuado no Brasil e nos Estados Unidos lá no final do século XIX, início do século XX, e tem assim uma grande contribuição, né, na história do movimento pentecostal e também da população negra norte-americana e brasileira. Qualquer coisa, qualquer dúvida, podem entrar em contato que posso estar esclarecendo melhor. Obrigado. Amém, graças a Deus. Muito obrigado pela sua participação, meu irmão. Conte com a nossa ajuda. Vocês que são aqui da Cogic, que estão aqui conosco, viram aí nosso doutor falando. Participem, o ajudem. É a história da nossa igreja sendo contada aí. Na verdade, a história do povo negro, né? Quando a gente... Se eu tiver errado, me corrija, irmão Cleiton, mas pelo pouco que eu estudei, apesar de não ser da área da antropologia, da área de humanas, mas a gente vê que o pentecostalismo, mundialmente dizendo, ele é muito mais... tem muito mais a presença do povo negro do que as outras etnias, né? E muita gente desconhece esse fato. Prova disso, por exemplo, é a nossa amada Assembleia de Deus no Brasil, né, que quando ela inicia aqui, o Daniel Berg e o Gunnar Ving foram batizados com o Espírito Santo lá em Chicago, na Igreja Negra. Então a gente vê a dimensão que é isso, né? William Seymour, que foi o precursor que iniciou tudo na Rua Azusa, desse reavivamento, um homem negro, caolho, tuberculoso e manco. E Deus usou através das mãos dele, né, o batismo aí derramando em muitas pessoas aí. Graças a Deus por isso. Vamos avançar aqui na nossa aula. Agradeço a vida de cada um de vocês. Pastor Marcelo, inicia com uma oração, por gentileza, para nós. Graças e paz a todos, bom dia. Deus abençoe a vida de cada um. Pastor Maurício, grande amigo, grande pastor, está à frente aí do Departamento de Missões, da jurisdição, da primeira jurisdição para o Brasil, a Cogic. Doutor Cleiton, Deus abençoe sua vida e que seu doutorando seja uma bênção, porque essa é uma história muito maravilhosa para se contar, história com H maiúsculo, e que enriquece todas as nossas vidas. Oremos. Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso, tão único e ímpar, Senhor, em nossas vidas, ao qual nós estamos, Pai, aqui, ouvindo pessoas tão importantes, pessoas que estudam, Senhor, pessoas que se aprofundam, Pai, em conhecimento, e outras tantas que vêm para também agregar e também para nos ensinar, porque todos os dias, Senhor, nós estamos aprendendo e precisamos aprender a cada dia uns com os outros. Pai, abre nossos corações, abre nossas mentes, Pai, que nós possamos estar aqui com o coração vazio de conhecimento, mas permanecendo cheio do Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, pastor. Muito obrigado pela oração. E como a gente costuma dizer, hoje a gente tem uma Jesucidência aqui, né? O nosso irmão Cleiton, professa uma outra fé, está aqui conosco. Como eu disse, nosso assunto vai continuar em missões transculturais. E hoje eu vou trazer a nossa lembrança, ou ao conhecimento daqueles que não têm ainda, sobre Atos capítulo 17, a partir do versículo 21, 22 ali para frente, onde Paulo está pregando aos atenenses, quando ele chega em Atenas, né, em uma das suas missões. Uma missão muito linda, muito interessante, e a gente vê a necessidade da cultura, do estudo. A gente pode dizer que Paulo era um antropólogo,
né? Paulo era um doutor da lei, Paulo era poliglota, né? Enfim, Paulo estudou muito. Então Jesus, né, na sua sabedoria, pegou o nosso apóstolo Paulo, o trouxe, né, para os caminhos, depois de ter matado tantos cristãos. Vamos usar a nomenclatura certa, ainda não eram cristãos, o nome ainda não havia sido dado de cristãos, aqueles que seguiam a Cristo, mas sim os judeus messiânicos, por assim dizer. Eram judeus que se converteram, não vou nem dizer se converteram, aceitaram o Messias, e a partir daí, então, começa o movimento que hoje a gente chama de cristianismo. É muito interessante essa parte aqui que eu vou falar para você, já iniciamos a nossa aula. Paulo, algumas partes da Bíblia, no livro de Atos, a gente vê que Pedro teve uma visão descendo um cesto, e aquele cesto tinha os alimentos que não eram os alimentos kasherut, o kosher, que é aquele que o judeu se alimenta, né? Então tinha porco, tinha pato, tinham alguns outros tipos de alimentos dos quais os judeus se abstêm, eles não comem até hoje isso. E é muito interessante essa visão, porque aí entra naquela discussão teológica. Podemos comer ou não podemos comer? É lícito comer ou não é lícito comer? E a gente vê Paulo chegando com toda a sua sabedoria, né, dada por Deus através do Espírito Santo. E então Paulo começa o movimento ali de missões junto com os outros apóstolos, né, mas ele era um pouco mais cauteloso. E hoje em dia até uma discussão ainda, há essa discussão se o cristão deve ou não comer o alimento, se ele deve ou não rejeitá-lo. E Paulo tem uma dica para isso, é muito fácil. Entre os apóstolos lá, depois a gente pode até debater sobre isso. Ele explica o seguinte, de uma forma mais direta, dizendo ele e os apóstolos, né? É o seguinte, aquele que come carne, o que não come carne, não come carne, o que come legumes, o que não come, não come. Ou seja, né, você não pode chegar em uma cultura, em um local, dizendo isso você come, isso você não pode comer, isso é proibido, isso é lícito, porque você pode estar transgredindo uma cultura. E aquilo que é o nosso papel de levar o evangelho vai acabar se tornando uma barreira, né? Vai acabar se tornando uma barreira propriamente dita, e a gente vai acabar não conseguindo fazer a nossa missão. Então, no conceito então judaico-cristão lá da época, judaico-messiânico, enfim, a gente pode dar um monte de nome, ou o próprio cristianismo, a gente entende que naquele início, naquele povo, quando começaram então os apóstolos a difundir o evangelho, eles chegavam em locais que as pessoas já comiam porcos. Pessoas de 50, 60 anos, 30 anos que já comiam porcos. Você vai virar para a pessoa e falar, não, para de comer que você está errado. Então, você já chegaria sancionando, seccionando, melhor dizendo, né, cortando em partes aí aquilo que a pessoa já está acostumada a fazer, e ao invés de você ganhá-la, seria ao contrário, seria uma repulsa. Então, hoje eu vou falar um pouquinho, vamos debater aqui junto, melhor dizendo, essa questão da cultura, dos alimentos, como Paulo se apresentou, e ele então fez a sua pregação no altar ao Deus desconhecido. Esse é o título de várias Bíblias aí. Eu acho fenomenal esse nome, ao altar do Deus desconhecido. Deixa eu pôr na janela aqui para compartilhar conosco. Vamos em frente. Todos conseguem ver a tela aí do PDF? Ainda não. Vê se chegou agora aí, pastor. Eu compartilhei aqui. Pode ser um delayzinho. Agora foi. É um delayzinho aqui, normal. Vambora. Deixa eu ver se eu tô na internet certa aqui. Tô. Vamos lá. Aula de missões o altar ao Deus desconhecido. Né? Paulo fazia várias viagens, viajava por tudo enquanto era lugar. E dentre umas dessas viagens, Paulo chega à região da Grécia, né? Aos atenienses ali naquela região. E os gregos, eles, na religião deles, a religião grega, eles são pessoas que têm os seus deuses, né? Não são monoteístas, né? Como nós. E isso é até um ponto que eu vou trazer para vocês aqui. O Cleiton vai saber até falar melhor depois sobre nós e os pastores aqui também. Mas é interessante esse conceito nosso de politeísmo ou monoteísmo, porque nós somos monoteístas,
mas algumas religiões não nos veem assim porque nós somos monoteístas, que temos um Jesus que se divide no Espírito de Deus e Deus. Então isso já cai na Trindade. Aí muitos dizem que a gente então não é monoteísta. Se a gente tem uma Trindade, são três, mas para nós três é um só, né, que é uno. Mas enfim, isso é uma outra parte que a gente vai debater mais para frente. Mas é só para apimentar um pouquinho aqui, para a gente começar a entender que esse mundo que a gente vive do cristianismo, das outras religiões, é um embate muito feroz quando a gente fala nas cadeiras aí acadêmicas. Mas vamos lá. Atos capítulo 17, versículo 22. Alguém pode ler aí para nós até o 31, por gentileza? Atos 17, 22. Então Paulo, levantando-se no meio de Areópago, disse: Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito: ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana, para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Até o 31, pastor? Isso, por favor. Pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Amém, amém. A gente vê nessa leitura, né, dessa passagem, o que foi que aconteceu quando Paulo, então, chega naquele local. E quando nós falamos de missões, as transculturais, é exatamente esse o modo, né? É dessa maneira que quando a gente chega numa terra desconhecida, longínqua, como na nossa última aula, a gente falou um pouquinho sobre aí a questão indígena, sobre a questão do povo africano, né? Algumas experiências que a gente tem em campo. E Paulo chega lá e vê um altar repleto de coisas, né? Repleto de deuses, e lá escrito: ao Deus desconhecido. Então a gente começa a perceber também aquilo que a gente já falou nas outras aulas, que para se fazer missões, obviamente necessário que a gente busque ao Senhor, que Ele nos capacite, que Ele nos leve, mas essa capacitação que Ele dá também compete a nós. Paulo chegou numa terra desconhecida do qual ele falava o idioma. Tudo bem que se a gente voltar um pouquinho para trás, nós estamos falando de Grécia, né? Então era o grego, era o idioma da época, né? Como o inglês hoje em dia. Paulo, por ser um doutor, já havia estudado. Paulo era de ascendência romana, judaica e grega também. Então a gente consegue então dimensionar que ele tinha esse tipo de estudo de capacitação. Mas importantíssimo que ele conhecesse a língua, porque se ele não conhecesse a língua, ele não teria visto ali escrito o altar ao Deus desconhecido. Então, a partir daí que nós vamos falar hoje sobre a nossa aula. Eu coloquei aqui contexto de passagem, número 1, quem eram os atenienses? Atenas era uma cidade cheia de templos e altares para diversos deuses. Eles eram muitos religiosos, mas também buscavam novas ideias e discussões filosóficas.
Em meio a tantos altares, havia um dedicado ao Deus desconhecido, conforme foi lido no versículo 23. Esse altar representava a busca dos atenienses por algo maior, mesmo que eles não soubessem exatamente o que era. E eu trago a referência de um livro para vocês, muito bom para quem quiser se aprofundar nesse conteúdo que nós vamos abordar hoje. Se chama O Fator Melquisedeque. Fator Melquisedeque, de Don Richardson. Ele aborda as viagens missionárias que ele fez, né, que as pessoas fizeram, e ele conta 25 histórias lá de pessoas que chegaram em regiões, e o livro começa dizendo a seguinte história. Tem uma tribo indígena, deixa eu me recordar onde é. Mas enfim, lá para o lado da Ásia, para aqueles lados lá, e na chegada dele lá, o cacique, o pajé, enfim, o xamã da tribo, ele tem um pato amarrado a um barquinho e uma lanterna feita ali com fogo, né, enfim. E as pessoas faziam uma fila, elas chegavam onde estava esse barquinho e simbolicamente elas abaixavam, simbolizando que tinha alguma coisa na mão, e colocavam naquele barquinho. E elas diziam assim: aqui está o meu pecado. Todas fizeram isso. Um pouco depois esse pato foi solto, ele foi levando o barquinho até onde tinha que levar, né? E a gente não sabe como é que terminou essa história com o pato, mas enfim, todos eles diziam, né? Agora sim estou sem pecados. Só que eles nunca ouviram falar de Jesus Cristo, era uma tribo remota, né? E eles nunca tinham ouvido falar do Deus que perdoa. E vocês veem o encontro das religiões nesse sentido. Então, por isso, de missões transculturais. O nosso papel é entender, chegar, observar, enquanto a gente vai fazer missões, e apresentar, então, o Deus que a gente crê, o Deus que a gente serve, no contexto da religião deles, logicamente que não desfazendo aquilo que a gente conhece, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente vive, mas também não apontando e falando, como eu, quando era criança, vivia aqui na minha casa, né? Minha mãe católica tinha algumas imagens, veio uma irmã aqui em casa que levou as imagens, né, para quebrar, enfim, porque era motivo de idolatria. Então, quando a gente começa a estudar essa questão da antropologia missionária, a gente começa a entender, então, que pode ser uma abordagem ruim, rude, e ao invés de você ganhar a pessoa, você vai acabar distanciando-a de Jesus, né? E no nosso conceito cristão, a gente sabe que se alguém que a gente está ali buscando, se alguém que a gente está ensinando, buscando a pessoa para Cristo, trazendo ela, e dá algum problema, a gente tem um costume, nós, os pastores, missionários que estão à frente do trabalho, a gente sabe, as pastoras, a gente sabe que existe aquilo dentro da igreja que a gente fala: o sangue da pessoa está no seu ombro, agora está nas suas costas, carrega o problema aí. E a gente sabe que isso é um problema, né? Então essa é a maneira correta da gente chegar. Então eu vou dizer dessa maneira, nós chegarmos conversando, abordando de forma não agressiva, ao contrário, no amor, né? A Bíblia diz, né? Não por força, nem por ódio, nem por violência, mas por amor, né? E é assim que a gente tem que chegar e apresentar o nosso Senhor e Salvador Jesus. Bom, vamos lá, vamos continuando aqui, deixa eu ir levantando a página. Aí a gente tem aqui no 2, o jeito de Paulo de abordar a cultura. Pode falar aqui, alguém levantou a mão, não consigo ver que eu estou compartilhando a tela. Eu ouvi o barulhinho, alguém levantou a mão? Sim. A abordagem do Senhor, colocando essa situação da infância do Senhor, a qual essa pessoa foi na casa do Senhor e levou as imagens, se quebrou, abordando e levantando uma questão de idolatria. A Bíblia é muito clara quando fala a nós, e o versículo 30, Paulo, ele mesmo teve contato nesse altar do Deus conhecido, e com palavras maravilhosas, levando a eles o entendimento de que Deus conhecido é o Deus Todo-Poderoso. No versículo 30, Paulo diz: mas Deus não conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os outros que em todo lugar se arrependam.
Sabe, essa abordagem, esse título, Antropologia de Missões, é muito importante porque no capítulo 22 de Mateus, versículo 29, diz que errais por não conhecer as Escrituras. Essa abordagem tão falida, posso dizer assim, de pegar imagem, quebrar e dizer que está errado, que não é assim, que essa abordagem ela não funciona. O Deus ao qual nós pregamos, ao Jesus Cristo, evangelho vivo, eficaz, genuíno, que traz resultado positivo, ele é mais ou menos baseado como Paulo traz nesse texto. Paulo, em momento algum, ele quebrou o altar. Paulo, em momento algum, ele destruiu o altar. Paulo, em momento algum, ele falou contra aquela prática. Ao contrário, ele traz todos para dentro de um contexto maravilhoso. E no fim ele diz, a ignorância é um grande problema, pois a partir de agora, vocês precisam se arrepender. Também somos hoje uma oportunidade tão rica de a abordagem do Evangelho é um grande problema. E a ignorância que Paulo traz aqui, muitos que carregam a Bíblia ainda continuam ignorantes. Porque, baseado no versículo, para debruçar, gastar tempo estudando, para conhecer não somente uma maneira conduzida pelo Espírito Santo, mas também conhecer o poder de Deus, que é salvífico, que é maravilhoso e traz vida. Sem palavras, pastor Marcelo. Muito obrigado. E é bem isso mesmo, né? É a forma correta da gente chegar, da gente falar, da gente se apresentar, porque você, ao invés de se você fizer ao contrário, você vai criar uma repulsa e não um vínculo, né? E aí é aquilo. Na semana passada eu citei aqui um problema que teve em uma viagem missionária, que por conta de uma ação de um irmão que estava, todo o trabalho de anos que estava sendo feito foi perdido. E assim, no Brasil não é muito diferente, mas pela misericórdia a gente pôde viajar um pouquinho já para fora, e a gente vê que os povos de fora, para acreditarem em nós, para estarem unidos mesmo, é necessária a confiança, né? E sem confiança, esquece que você não vai fazer absolutamente nada daquilo que é o seu chamado, daquilo que você deve apresentar, né? E realmente, pastor Marcelo, esse negócio de quebrar as imagens, de chegar de uma forma tão arbitrária, é complicada. Mas o que eu posso dizer é que, de repente, lá atrás, naquela época, era necessário, né? De repente, atrás, se não fosse assim, não haveria o choque, não haveria o embate, enfim, né? São coisas que hoje em dia eu vejo de uma outra maneira, para os dois lados, tanto para quem faz como para quem recebe. Como a gente pegar então os vovôs da igreja, década ali de 40, 50, que a gente tinha pastores que não sabiam nem ler nem escrever, mas eram levantados nessa posição. Quando subiam ao altar, falavam, abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 3, a partir do versículo 1. Ele não sabia ler nem escrever, mas o Espírito que habitava nele, ele lia, pregava, as pessoas eram libertas, eram curadas, o cego voltava a enxergar, o paralítico voltava a andar e a pessoa não sabia nem ler nem escrever. Nesse contexto todo, a gente tinha um irmão na nossa igreja, não está mais conosco, ele mudou de denominação, o Robson. A mãe dele, o Robson deve ter em torno dos 50 e poucos anos, a mãe dele era analfabeta. A mãe dele aceitou o Senhor Jesus um dia na rua, começou a frequentar a igreja e ganhou uma Bíblia. Através daquela Bíblia, Deus a encheu e ela se tornou uma pregadora do Evangelho até o dia que Deus a recolheu e aprendeu a ler e escrever por causa de uma Bíblia. Então a gente vê que a importância da questão da cultura, ela não está atrelada às cadeiras acadêmicas. Tiago é muito direto e ele diz em Tiago 1, né, na sua carta, lá no seu livro, ele diz o seguinte: aquele que quer sabedoria, peça a Deus, que Deus vai dar a sabedoria.
O que eu consigo entender nessa dinâmica, nesse versículo? Que a inteligência, a nossa intelectualidade, a gente busca nas cadeiras, a gente busca nos livros, a gente busca no estudo e nós nos tornaremos inteligentes, né? Mas a sabedoria, e vamos lá para o Antigo Testamento em Samuel, ela vem dos altos, né? Foi quando Salomão tinha que julgar aquela causa, ele simplesmente poderia ter pedido qualquer coisa a Deus, ele só virou e falou assim: Senhor, me dá sabedoria para guiar o teu povo. Né? Para quem não sabe dessa passagem, eu vou parafrasear só um pouquinho aqui, explicar. Esse foi Salomão pediu isso ao Senhor, essa sabedoria, porque ele estava com uma causa muito difícil. 2 mulheres haviam tido seus filhos, um deles morreu. E a outra mulher pegou o filho, trocou na madrugada, dizendo que era o dela, e a mãe sabia que não era, levou, e Salomão teve a brilhante ideia: me dá uma espada aí, vamos cortar essa criança no meio. Que não foi uma ideia, foi a sabedoria que ele já havia pedido para Deus. A hora que o guarda entrega a espada, então, para aquele corte, a criança ao meio, a mãe real, na hora, vira e fala: não, o filho é dela, não é meu, pode deixar essa criança viva. A mãe que roubou falou: pode cortar, metade para cada uma. Jamais uma mãe faria isso com o seu filho. Pelo menos é o que a gente espera, né? Hoje em dia as coisas estão muito diferentes, mas aí, então, através daquela sabedoria, ele descobriu e falou: não, já sei quem é a mãe. Tó teu filho e mulher, você está preso porque roubou, porque furtou uma criança. Então a gente vê que a sabedoria é algo que está aí disponível. Ela é independente de credo, de cor, de raça, de religião, de qualquer coisa. Pediu e Deus dá. Lá em Tiago está escrito: aquele que quer sabedoria, peça que Deus a dará dos altos. Vamos lá. O jeito de Paulo abordar a cultura. Quando Paulo viu o altar, então, ele não chegou batendo em ninguém, criticando ninguém. Ao contrário, ele fez uma forma da qual ele pudesse se linkar ali, se conectar àquilo que as pessoas estavam ali fazendo, né? Então, tá ali, versículo-chave 23, esse, pois, quem vos honrais sem conhecer, é o que eu vos anuncio. Esse, então, que vocês estão aí honrando, é o Deus que eu sirvo. Então, deixa eu falar um pouquinho deles para vocês aí. Olha lá, ele observou antes de falar, ele prestou atenção na cultura e nos valores deles. A gente cai de novo. Tudo que eu estou falando aqui, a gente cai na Bíblia, né? O próprio Tiago também tem Tiago 1,7, salvo engano, ele diz sobre a questão do falar demais, da língua, né? Que é melhor você chegar e ouvir. E aí ele coloca que a língua, que é um dos menores órgãos do corpo, tem o poder de incendiar uma floresta. Paulo sabiamente chegou, prestou atenção, viu o que eles estavam fazendo, respeitou, não desacreditou ninguém, seguiu da forma que tinha que ser seguida, e aí, então só depois ele começou a falar do Deus desconhecido. E ele se conectou com algo ali que eles já estavam fazendo, não trouxe nada de novo, porque era um povo que já adorava, que já cultuava. Ele simplesmente apresentou o Deus que nós servimos. E aí, vamos para o número 3 aqui, explicando Deus de forma clara e amorosa. Paulo explicou quem é Deus de uma forma que os atenienses pudessem entender. Vamos lá, Deus é o Criador, ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus é o sustentador, ele cuida de tudo e não depende dos nossos rituais. Deus está perto, mais do que a gente imagina. Ele não está distante, ele está grudado em nós. Como até os poetas, né, lhe disseram: nele vivemos, nos movemos e existimos. Então a gente entende que o nosso Deus é aquele Deus que a gente conversa dia e noite ao nosso lado, noite e dia ao nosso lado. Eu tenho um testemunho claro quanto a isso, rapidamente aqui só para ilustrar para vocês um pouquinho o que é a conexão com Deus. Não que eu tenha essa conexão toda, mas eu tenho o costume de, por exemplo, estou com fome, estou na rua, paro de frente lá, uma lanchonete ou alguma coisa, eu dou aquela olhada e penso assim: o que eu como? E aí eu ouço a voz do Senhor falando: come tal coisa. É uma dependência que uns podem dizer que é muito tolo, porque eu tenho o meu livre-arbítrio, eu posso escolher o que eu quiser, mas eu prefiro fazer dessa maneira, perguntando ao Senhor o que eu devo comer ali. E ele tem respondido. Graças a Deus, essas alimentações na rua, quando a gente come, nunca passei mal, estamos bem aqui, enfim. Mas é só para a gente entender um pouquinho do que é essa conexão com o nosso Deus desconhecido, que a gente se conhece muito bem, e que Paulo chegou apresentando. Paulo, por fim, fez um convite ao arrependimento e apresentou Jesus
como aquele que trará justiça ao mundo. Atos, como o pastor Marcelo mencionou para nós aqui, a partir do versículo 30, Atos 17, 30, como é que ele chegou dessa forma bem doce, né, mas uma forma doce, mas incisiva, né, e não dura, mas direta e como eu posso dar um sinônimo aqui para dura que não seja pesado, mas vamos manter a palavra dura aqui, mas ele chegou de uma forma mais incisiva, né, sem ser coercitiva, ele chegou e apresentou o nosso Senhor e Salvador Jesus. Falei para vocês que a aula era bem curtinha, tá aqui, ó. O 4, ia falar versículo 4, perdão, Senhor. O que podemos aprender para as missões? Né? Em missões transculturais encontramos muitos altares modernos, né? Formas pelas quais as pessoas buscam sentido e propósito na vida. Eu vou dar um exemplo que não está aqui, mas a gente sabe que é uma igreja e há mais ou menos 3 semanas atrás o líder dela passou para a glória e para mim ele foi uma das pessoas mais sábias para arrebanhar, trazer as ovelhas do nosso Senhor e Salvador Jesus e conduzi-las, né? Porque todos são ovelhas de Jesus. A gente, carinhosamente, a gente diz que a gente é ovelha de um pastor, mas foi o próprio Senhor Jesus que disse a Pedro, pastoreia as minhas ovelhas aí, pega o rebanho e conduza. Então a gente entende que as ovelhas são de Jesus, aqueles que estão na posição de pastor, embora sejam o pastor daquelas ovelhas, mas o pastor também é uma ovelha do nosso Senhor e Salvador Jesus, ele só está cuidando ali. E voltando a falar de quem eu estava dizendo, é o nosso apóstolo Rina, que agora, né, descansa no Senhor, partiu para a glória aí por conta do acidente de moto, e na conversão dele, quando ele então é convertido, ele era surfista, era cabeludo, depois cortou o cabelo, vivia na praia fumando o seu baseado, enfim, Deus toca nele, ele para com tudo aquilo, e Deus deu a sabedoria a ele, porque ele pensou, como é que eu vou trazer esses caras que surfam comigo? A sacada dele, muitos criticaram, eu não critico, para mim ao contrário, foi muito sábio. O púlpito das igrejas, a Bola de Neve, são simplesmente uma prancha de surf. É muito interessante essa ideia dele, né? Muitos criticaram lá atrás, alguns criticam hoje em dia, né? Poxa, uma prancha de surf no lugar de um altar, de um púlpito. Gente, ele arrebanhou um monte de pessoas aí pro reino. E aí? Como é que a gente diz que o cara tá errado ou se ele estava certo? Eu não acredito que ele estava errado. Desde que, vou dizer da nossa linha pentecostal, né? A nossa linha pentecostal, irmã Simone, a senhora entrou com uma apresentação aí. A senhora consegue desabilitar a sua apresentação? Porque se ele não tivesse feito dessa maneira, talvez ele não tivesse conseguido trazer as pessoas, né, como eu estava dizendo, e ele foi tão sábio, né, nessa ação dele, que a gente vê a Bola de Neve o que é hoje, né? Nós temos o nosso bispo da jurisdição do Brasil, que é o Dr. Terence Rowan, um americano, ele está lá no estado da Califórnia, próximo a Los Angeles, ali que ele reside. E lá em Los Angeles tem uma bola de neve. Praia, mar, nada mais sábio do que ter colocado uma igreja lá. E pessoas se convertem lá, vivem o evangelho, né, dessa maneira aí. E tantos outros, né, que fazem as missões, fizeram as missões transculturais e de uma forma ou de outra conseguem pregar o evangelho. Vou dar outro exemplo bobo aqui. A Bíblia diz no Salmo 150 que todos os instrumentos foram feitos para louvar ao Senhor. E dito isto, então, a gente pensa no seguinte, todos os instrumentos, berimbau, louvar ao Senhor, pandeiro, louvar ao Senhor, nossa igreja é a igreja do pandeiro, né? E até quem não conhece, depois eu mando um videozinho para vocês virem aí, assistirem um pouquinho o que é a Cogic. Enfim, e por que eu estou dizendo isso? Tem pessoas que criticam, e eu não critico. A gente tem igrejas que o louvor deles é um samba. E para mim tá tudo bem, não tem problema nenhum. Tem gente que gosta de samba, segue lá. Quem não gosta de samba, não vai lá. Tem igrejas no Nordeste, quando a gente sobe, que é o forrozão. E quem não gosta de forró, como é que faz? Não vai na igreja, vai em outra, que vai ter o seu outro estilo de música.
Eu esses dias baixei aqui um vídeo, eu quero ver se eu encontro aqui. Vou ver se eu acho ele aqui. É uma igreja que tem na Jamaica. Se vocês ouvirem o pastor louvando, vocês vão falar, não, isso aí é um Bob Marley cantando. Foi a forma que ele arrebanhou o pessoal da religião de Jah, né? E as pessoas estão dentro da igreja agora, ouvindo a palavra do Senhor, através do reggae, né? O ritmo lá é o reggae, né? Vamos continuar aqui, senão sai muito. Lá, Atos 17, 24, Deus é o Criador, Ele não habita em templos feitos por mãos, Deus é sustentador, Ele cuida de tudo e não depende dos nossos rituais. De novo, estou relendo. Deus está perto, né? Ele não está distante. E vamos lá, 4. O que aprendemos para a missão hoje, né? Alguém levantou a mão aí, pode falar, desculpa. Foi só para não perder aqui o raciocínio. Pastor, a apresentação não está na tela. Ah, deve ser porque a irmã tinha entrado. Deixa eu fazer de novo aqui. Vamos ver se volta agora, eu acho que vai. Foi agora, vocês estão vendo? Sim. Sim. Vamos lá. Número 4. Em missões transculturais encontramos muitos altares modernos, né? Eu citei o apóstolo Rina. Né? Espiritualidade sem compromisso, eu acredito em energias, mas não em religião. Tecnologia e ciência. A crença de que o progresso tecnológico resolverá tudo. Sucesso e fama, a busca por validação através das conquistas pessoais. Eu vou pegar esse tecnologia e ciência para quem não viu ainda. Existe aquela questão do metaverso, né? O universo fora do universo, enfim, aquela coisa tecnológica, né? Tecnologia e ciência aqui. Quem assistiu o Homem-Aranha lá, o multiverso lá, vão ver os 3 Homens-Aranhas que estão conectados em universos diferentes, mas que são um só, enfim. Por que eu estou trazendo isso para vocês? Eu me lembrei agora aqui de que uma igreja muito conhecida, que agora está tendo alguns problemas, infelizmente, chamada Lagoinha, alguns anos atrás, coisa de 2 anos, salvo engano, ali durante o finalzinho da pandemia, no meio dela ali, para que eles pudessem continuar pregando o evangelho de uma forma diferente, e aí a gente cai nas missões digitais, eu vou falar agora sobre isso aqui nas digitais, eles criaram no metaverso a igreja Lagoinha Church. Olha a sacada do pessoal de missões da igreja. Eles tiveram a seguinte ideia: as pessoas estão no metaverso comprando seus terrenos, montando as suas casas. Eu me esqueci, tem um jogo que meus filhos têm no videogame, e é um jogo até de PC, que a pessoa cria uma vida mesmo no jogo. Eu esqueci o nome do jogo agora. Que montam lá suas famílias, tem casa, tem cachorro, tem tudo. Eles pegaram esse universo e colocaram a igreja lá. E fizeram um culto. No primeiro culto, salvo engano, teve mais de 20 mil pessoas participando. É um negócio em loco ali, é online um negócio, muito louco um negócio desse. E eles pregaram o evangelho de forma digital ali, né, usando a ciência, né, a tecnologia, para chegar aonde as pernas não chegariam. Alguém falou alguma coisa? Desculpa. Ô, pastor, graça e paz, ministro Gerson aqui, tudo bem? Ô, meu irmão, pai Gerson, tudo bem? Graça e paz a todos. Inclusive, pastor, na época, nós tivemos alguns obreiros que estavam sem igreja e congregavam, descobriram a igreja no metaverso e acompanhavam os cultos lá. E o irmão acabou mostrando para mim, né? Achei bastante inovadora a ideia. Não, é aquilo. Nós estamos com um pastor indiano que está aqui no Brasil. Eu até compartilhei a primeira mensagem dele aí no nosso grupo. E eu perguntei para ele como que era lá a região. Eu falei, o Paquistão, o senhor conhece? Ele falou, no Paquistão a gente não pode entrar. E no Paquistão, a gente tinha uma supervisora de mulheres aqui, que já descansa no Senhor, que era a Patrícia Lewis. Carinhosamente, nossa igreja chama as mulheres
nessa posição de mother, né? Então a mãe Patrícia Lewis, ela foi supervisora de mulheres lá no Paquistão. E uma das viagens dela, ela contava esse testemunho, ela conseguiu cruzar a fronteira correndo, fugindo de tiros de AK-47 e os caras em jipe querendo matá-los, e conseguiram cruzar a fronteira, aí não houve mais nada. Lá no Paquistão é onde se crucificam os cristãos, onde se enforca cristão, onde põe fogo em cristão, neles e nas suas famílias, né? E se nada disso acontece, ele pega a prisão perpétua porque é cristão. Não necessariamente ele tem igreja, ele prega, nada. Ele é cristão, descobriu que é cristão, acabou para a pessoa. Né? Ela tá lá, vai ser fadada a alguma dessas imposições legais lá do sistema deles. É a lei. Ou crucificação, ou enforcamento, ou apedrejamento, ou queimados, ou prisão perpétua. Né? Então são 5 sentenças que tem lá. E a gente, o que eu acredito vendo numa situação dessa? A forma de chegar lá, porque no país, em todos os países, hoje tem alguém que consegue burlar usando VPN, vai ser através das mídias digitais aí. Né? Um metaverso, alguma coisa dessa maneira. Gerson, obrigado aí por ter me compartilhado isso aí. Muito interessante, ó. Pessoas sem igreja que voltaram para o Senhor por causa do metaverso. É louco, é um negócio assim. Os mais antigos não gostam disso, essa é a verdade. Eu conheço pastores mais antigos, vou falar, por exemplo, do Bispo Ivo, que é o nosso pastor aqui. Ele não gosta muito de reuniões online. Ele é da época que ele quer olhar olho no olho, vendo a pessoa. Mas a gente tem que aproveitar esses mecanismos que nós temos hoje em dia de modernidade e avançar da forma que dá. Continuando o sucesso e fama, a busca por validação através de conquistas pessoais. Isso aqui dispensa comentário, né? Sabe que tem gente que pensa em abrir igreja para ganhar dinheiro. Os pastores que eu conheço que abriram igreja, nenhum é rico. Né? Dessa forma. Mas enfim, não que ser rico seja um pecado. Mas quem levantou a mão aí pode falar. Pastor Maurício, é interessante, é bom a gente abordar isso. Como a gente tem um absurdo de coisas ambíguas. Tantas pessoas preocupadas com metaverso e buscando informação sobre isso, querendo entrar nesse universo desconhecido, quando o evangelho é tão simples. Se nós formos verdadeiros, sinceros, honestos, ligados no Senhor, buscando conhecimento na palavra, vivendo em santidade ao Senhor e uma vida de oração, basta você chegar à sua janela e dar um glória a Deus, que o Espírito Santo de Deus, ele atua de forma poderosa e o evangelho é pregado. Amém. Nós temos a outra ponta de pessoas que estão querendo fazer tantas coisas, quando na verdade não fazem absolutamente nada. Ao contrário, não constroem, destroem, cooperam para fechamento de igrejas, com picuinhas, fofocas, intrigas, mentiras. Infelizmente, hoje nós vivemos num universo que não é metaverso. É o universo verdadeiro, é o real. É onde, ao invés de mergulhar na Bíblia para pregar o Evangelho e então fazer aquilo que o Senhor falou, arrumar meios de trazer ovelhas perdidas da casa de Israel para a salvação e conhecimento da palavra, cooperam perdidos para o afundamento do Evangelho. Eu não poderia deixar de trazer esse comentário. Amém. 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 Comentário incisivo, pesado, mas de extrema valia. Irmão Gerson, levantou a mão? Ou foi sua esposa? Exatamente. O que o pastor Marcelo falou é muito pertinente, porque infelizmente, né, algumas igrejas fecham e o último recurso é esse. Para quem está tecnologicamente conectado com a atualidade, os únicos recursos são os cultos virtuais, dependendo da região, né, quando eles não se encontram uma igreja próxima. E aí, muitas vezes, pegando o gancho do que ele falou, as igrejas vão ao farisaísmo sem perceber, né, porque as coisas vão se tornando tão licenciosas e liberais que, infelizmente, acontece que as pessoas ficam
e acabam optando pela tecnologia, mas o evangelho tem que fluir, não tem jeito, a essência tem que ser verdadeira, genuína, né? E eu concordo com ele, concordo com tudo que ele falou. Amém. Amém. Glória a Deus. E finalizando nossa aula, o último do 4 aqui, como Paulo podemos olhar para esses altares e dizer: vejo que você busca algo maior. Posso te apresentar o Deus verdadeiro, o que traz sentido e esperança? Enfim, isso foi só para ilustrar aqui, mas a gente vê que esse procedimento de Paulo, isso para mim é uma passagem assim incrível sobre o que é a questão de missão transcultural, né? Eu pincelei apenas uma história para vocês aqui da tribo, né, do indígena lá da questão de pedir perdão, da sua expiação através da galinha que eles soltaram lá, enfim, né? Mas eu vou mais para frente a gente vai continuar conversando e eu vou trazer mais histórias como essas, né? E são histórias extremamente curiosas, assim, a forma de que as outras religiões elas praticam aquilo que a gente vive não igual, né? Não igual porque é uma maneira diferente. Mas até dentro da nossa própria religião do cristianismo, como eu disse semana passada, né, a gente tem povos africanos e por outras nações aí, eu digo mais África porque é o que a gente mais conhece, mas a gente pode pegar o Oriente Médio, pode pegar a Ásia aí, que são cristãos, que praticam o cristianismo, mas que ainda fazem o sacrifício de animais. E aí você chega lá e fala, não, vocês estão tudo errado. Irmão, perdemos. Vamos falar que o nosso evangelho que está errado e não o deles. Só que eu estou falando de povos e nações que não têm acesso à Bíblia. Povos e nações que não sabem nem ler. Povos e nações que ninguém foi até lá pregar o evangelho para eles. E vocês vão se lembrar que eu já comentei isso algumas vezes e eu gosto muito de voltar nesse assunto, que a gente que está no Ocidente aqui, a gente pensa que o cristianismo foi iniciado por causa da escravização com os portugueses, as caravelas, por causa dos ingleses, né, que também foram lá para alguns países, que nada. Quando eu estava conversando na África com um professor acadêmico, ele vira lá e fala, não. E um pastor, quem evangelizou a gente foi Filipe. Como assim Filipe? Foi Marcos. Portugueses, quando chegaram aqui, tomaram um susto com a gente já conhecia Jesus. E o português achando que estava catequizando as pessoas, né, os jesuítas. Ao contrário, chegaram e foram surpreendidos. E é um evangelho que é o mesmo que nós seguimos, é o mesmo Jesus, mas que eles praticam coisas, agora tirando essa questão do ritual, por exemplo, da expiação, é um tipo de adoração diferente. Quem aqui já deve ter visto, aqui todos já viram aqui, a gente tem um videozinho na internet que chega na hora da oferta, o irmão vai dançando, ele dá mortal, ele dá piruletas e por aí vai, porque ele vai simplesmente colocar uma moedinha dentro da salva para o Senhor Jesus. Né? E na cabeça desse irmão, a moeda que ele está dando, ele sabe que o pastor não vai usar de forma errada. Ou se vai também, ele não está pouco se importando com isso. Ele está devolvendo a benesse que Deus deu para ele, a bondade que Deus deu para ele. Ele está depositando naquela salva para que a obra continue sendo feita. Né? E toda igreja séria, comprometida com o evangelho, esse dinheiro que entra, é lógico que tem que pagar as suas dívidas, mas toda igreja séria, comprometida com o evangelho, que realmente prega o evangelho da salvação, ela tem um programa forte em missões. Porque vamos pegar qualquer igreja que a gente pegar no Brasil, qualquer uma, vou pegar até dos jesuítas atrás, se não fosse missões, não chegaria aqui. Não teria como ter chegado aqui. Né? Então a gente vê a importância de missões no âmbito cristão. E uma igreja que não faz missões, eu torno a dizer, ela está fadada ao fracasso. Porque a ordem do Senhor Jesus em Mateus 28, em Marcos 16, foi sair e pregar o evangelho. Ponto. E acabou. Nossa função é essa, a função da igreja é essa. Pode falar quem levantou a mão. Irmão Cleito, pode falar. Pastor Maurício, falando em relação à questão das missões, como é que foi a missão da COGIC dos Estados Unidos para a participação no Brasil?
ali eu acho que na década de 80, né? Como é que foi Isso. essa missão deles para cá? A missão deles para cá, na verdade, foi o contrário. A gente tinha o fundador da igreja no Brasil, foi o pastor Rubens dos Santos. Ele era, para quem é mais novo e quem não é de São Paulo, talvez não tenha visto, a gente tinha aqui na Zona Norte de São Paulo o Centro de Detenção do Carandiru, né? Uma prisão, né, da década aí de 40 que ela começou, e ele era capelão dentro dessa instituição. Ele era o capelão do estado. E sempre que ele saía em férias, ele viajava, e uma das viagens que ele foi aos Estados Unidos, e detalhe, toda viagem que ele ia, ele sempre visitava as igrejas, tudo, e ele era batista tradicional. E um belo dia, em uma das viagens, ele viu um folheto num banco lá onde ele estava. Quando ele bateu o olho naquele folheto, ele viu Church of God in Christ, ele não falava inglês, o que é mais louco que isso. Ele conseguiu contato com alguém. Quem poderia nos contar isso seria a sua esposa, a Mother Gessé, mas infelizmente ela está com Alzheimer, né? Seria lindo se ela pudesse explicar para nós isso aqui. Mas eu vou ver se eu consigo falar com o filho dela, o pastor Roger, para ver se ele pode nos agraciar com isso aqui. E aí ele viu aquele papel, enfim, conseguiu conversar com alguém. Alguém falou: olha, procura esse homem aqui, Superintendente Samuel Moore. Então, um belo dia, uma outra viagem ele ficou sabendo que estava tendo uma convocação, ele foi, né, nessa igreja. Chegando lá, ele assistiu tudo sem entender nada. Terminou o culto, ele ficou sentado dentro da igreja. As pessoas passavam por ele, estava frio, porque lá caía neve, né? Cai neve. Ele não tinha roupas de frio, as pessoas começaram a olhar e... Meu, o que esse homem está fazendo aqui? Quem é ele? Tentaram comunicação e não conseguia. Até onde eu sei, tinha alguém que falava ali meio que um espanhol, um portunhol. Ele conseguiu se comunicar e aí se conectou com então o pastor Moore, Samuel Moore, isso em 85. E aí em 86 ele veio para o Brasil, o pastor Samuel Moore, e começou o trabalho no bairro da Penha, aqui em São Paulo, aqui na Zona Leste. Então daí para cá a igreja começou a crescer, né? Começou a ser implantada nos outros estados. Salvo engano, o pastor Rubens dos Santos passou para a glória em 94, mas o trabalho não parou, continuou sendo feito. E espero que seja que eu tenha conseguido te explicar um pouquinho mais da história, mas eu vou trazer alguém para que possa nos ajudar aqui, Cleiton, da velha guarda da igreja aí, pessoal mais antigo, para nos esclarecer toda essa história linda aí, né? O que eu sei é que ele viajou sem falar o idioma, Deus conectou, e aí, como a gente diz, missões. Então o pastor Samuel Moore vem para o Brasil e traz a Igreja de Deus em Cristo. E aí, falando de vertentes, né, dentro do protestantismo, como eu disse, o pastor Rubens dos Santos, batista tradicional, ou seja, eles não acreditam no dom do Espírito Santo como a gente que é pentecostal vive, né? O negócio de falar em línguas estranhas, imposição de mão, enfim, um pouco diferente lá. Então ele se converte ao pentecostalismo, né? Deus o batiza, e enfim, hoje está aí a igreja crescendo aos pouquinhos, né? Mas estamos aí avançando nesse mundo, não como disputa, ao contrário disso, mas pregando o evangelho que me salvou, que salvou tantos que aqui estão, né? E multiplicando, né? A gente é multiplicador. Vamos falar na nossa linguagem acadêmica, né? A gente é multiplicador, a gente é o difusor daquilo que a gente recebeu. Consegui te responder, meu irmão? Sim, muito obrigado. Agradeço. Ó, tem uma mensagem do pastor Marcelo para você aí, Cleiton. Depois você dá uma lidinha aí no nosso chat aí. Obrigado. Então vamos lá, aplicação prática número 1. Sempre escute e observe. Eu colocaria essa palavra, eu trocaria o escute por ouça, né? Ouça e observe. Antes de falar de Jesus, procure entender o que as pessoas valorizam e acreditam. Número 2, respeite e ame. Evite julgamentos rápidos, reconheça a sinceridade das buscas espirituais. 3, conecte e compartilhe. Use aquilo que já faz sentido para elas como ponto de partida para apresentar a Cristo. Vou falar uma outra coisa aqui que eu acredito que você saiba mais que eu, Cleiton.
porque você está na área, mas eu li um estudo algum tempo atrás, onde dizia o seguinte, e agora falando sobre a questão das religiões e não propriamente do cristianismo. O estudo dizia o seguinte, o que ele apontava? Que pessoas que têm uma fé, que elas professam, seja lá qual for o tipo de fé delas, elas têm um limite daquilo que é correto e daquilo que é errado. Independente de ser cristão, de ser de religião espírita, independente... Vou colocar o budismo, apesar que alguns dizem que o budismo não é uma religião, outros dizem que sim, mas ela impõe um limite moral e ético daquilo que você deve fazer, né? Então, só estou trazendo isso como curiosidade, não faz parte da aula, mas a gente entende que onde se tem uma religião, há um respeito, e eu vou trocar a palavra respeito para nós que somos cristãos, com todo cuidado, mas há um temor, não um temor de Deus, mas um respeito exacerbado pelo próximo, né? E cristianismo não é nada mais, nada menos do que você servir ao próximo, né? Jesus, Paulo, ele sempre e os outros apóstolos, Jesus então nem se fala, ele vai direto e manda assim, olha, faça para o outro como se você estivesse fazendo para Deus. Ele fala isso para o escravo, ele fala isso para o não escravo, ele fala isso para todas as pessoas. Paulo também da mesma forma, né? E todos os outros apóstolos nos demonstram que dar é melhor do que receber. E é melhor a gente ser um abençoador do que a gente ser abençoado. Mas tudo isso a gente tem que fazer e tá tudo junto. Não importa de que maneira, mas a gente tem que estar ali servindo e cumprindo o nosso ID. Uma atividade de reflexão está aqui embaixo. Pergunta quais são os altares desconhecidos que você vê hoje ao seu redor, né? Vamos tentar entender quais são esses tipos de altares e, se for possível, a gente começar com vou usar o termo que não seria correto aqui na minha mente, com uma abordagem. Mas a abordagem, na minha opinião, soa um tanto forte, né? Vamos abordar. Abordar no sentido de enquadrar, de parar. Mas vamos ver quais são os altares desconhecidos que a gente tem ao nosso redor e tentar aplicar, né, aquilo que a gente conhece do lado cristão, respeitando todas as religiões, e a gente começa a falar, como Paulo falou, do Deus desconhecido. Como você pode usar essas buscas para falar do amor de Deus? E aqui eu termino com a conclusão. A história de Paulo em Atenas nos ensina a ter sensibilidade e sabedoria ao levar o evangelho a diferentes culturas. Devemos ser como ele, observadores atentos, comunicadores respeitosos e embaixadores fiéis da mensagem de Cristo. Provérbios, não vou me lembrar agora qual o versículo, mas Tiago também fala sobre isso. Eu vou pegar o versículo depois e mando para a gente aqui fazer uma reflexão em cima disso, que esse versículo é mais ou menos o que Tiago fala sobre a questão do falar, né? A gente tem que ser tardio no falar, né? Olhe, observe, reflita, pense, repense e só depois fale. Não seja impulsivo em abrir a sua boca, falar da maneira que você acha que está correto, porque o seu correto não significa que é o correto para o outro. São coisas totalmente diferentes. Amém, meus irmãos? Falei que a gente ia ser rápido, 58 minutos. Se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, estamos abertos agora para isso. Isso é a nossa aula de hoje. Vou enviar aí no nosso grupo do WhatsApp aí para que todos nós tenhamos essa matéria de hoje e a da semana passada e retrasada também. Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pode falar aí, fiquem à vontade. Amém. Então, amém. Glória a Deus pela vida de cada um de vocês. Obrigado por terem participado. E agora eu vou vou trazer uma novidade para vocês aqui, que eu fiquei muito feliz. Essa semana eu terminei de confirmar essa surpresa para todos nós aqui.
Quem estava na nossa primeira aula vai se lembrar que a gente teve a participação de uma americana, a doutora Primus. Até deu aquela tumultuada, era só para ela já ter chegado com a aula. O que eu faço? A gente já tinha falado sobre tudo. Eu acho que ela tomou um baque a hora que ela viu, né? Porque a doutora Primus, ela é vice-reitora do Instituto Teológico da Universidade, da Faculdade CH Mason, que é o nome do nosso fundador da COGIC, né? O Bispo Mason. E graças a Deus a gente conseguiu esse contato com ela. Eu acho que a nossa irmã não está aqui, a Bárbara, ela está fazendo um curso com eles de admissões e evangelismo. E em contato com ela, enfim, a gente conversando, consegui esse contato com a doutora Primus. E, para nossa alegria, a partir de janeiro, nós estamos então inseridos na Universidade Charles Harrison Mason como um curso de expansão americano para nós. Nós teremos um certificado vindo dos Estados Unidos. Eles vão ministrar as aulas, ela já está enviando as matérias, os livros, para a gente começar o processo de tradução. Então, nós teremos agora um certificado americano, né? Graças a Deus por isso. Todos vocês vão participar da aula, todos terão direito a esse certificado. E mais um detalhe, essa vai ser a primeira turma que vai participar e não tem custo a partir das próximas, porque tem um custo para fazer o certificado, para fazer as coisas, né? Então a gente vai tentar fazer da melhor maneira possível para que não tenha custo para ninguém. Queria trazer essa notícia a vocês, então a partir de janeiro eu vou fechar a data com ela ainda, para a gente iniciar as nossas aulas pelo Instituto Teológico dos Estados Unidos. Irmã Tânia, a senhora levantou a mão, quer falar alguma coisa? Não, só quero agradecer. Peguei no finalzinho mais uma vez. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado pela participação da senhora. Amém. Obrigada. Deus abençoe. Gente, mais alguém? Alguém quer falar alguma coisa, colocar algum comentário? Não? Então vamos encerrar nossa aula. 11 horas e 18 minutos. Pastor Marcelo, pode falar. Pastor Maurício, agradecer essa rica oportunidade que, através da sua vida, abre esse... Nossa, não é nem uma lacuna, é uma avenida. Ser aluno, mesmo que praticamente pela CH, é top demais, é maravilhoso demais. E imagine um certificado vindo dessa instituição tão respeitada, centenária. Então eu me regozijo no Senhor, alegro meu coração no Senhor e agradeço a Ele por sua vida, por suas entradas, por suas buscas que traz para nós uma credibilidade tão maravilhosa. Deus abençoe sua vida, continue abençoando sua vida, o seu ministério e esse departamento de missões que é tão importante para todos nós. Obrigado. Amém. Obrigado, meu pastor. Toda honra e glória ao Senhor Jesus, a gente só é instrumento, né? Mas obrigado pelas palavras. A gente tem, só para a gente finalizar aqui, tem um pregador adventista, eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele tem uma mensagem que ele se coloca como a torneira, the faucet. E ele diz o seguinte: Jesus é o rio, Jesus é aquela água viva que vem, a nossa única função é abrir e deixar a água despejar. Né? Então, eu só sou uma torneira aqui, pela misericórdia, ele pegou aquela torneira enferrujada e restaurou, vamos dizer dessa forma. E tem cuidado todos os dias. Às vezes dá um probleminha ali, mas ele vai lá e com todo cuidado, né, cuida da gente novamente. E aqui estamos nós, servindo ao Senhor Jesus aqui, e vocês também, todos nós. Eu devolvo as palavras do Senhor agradecendo pela vida de cada um de vocês aqui, porque a gente sabe que proclamar o evangelho não é fácil, né? É difícil, mas se a gente não tiver essa ousadia de se colocar em determinadas situações e ir para cima, né, não vai ter como fazer mesmo. Aproveitando aqui que nós estamos terminando, a nossa irmã Keila, semana passada, nos falou do nosso irmão Mateus. Irmã Keila, se a senhora puder falar para nós um pouquinho de como está o estado de saúde dele, né, vocês devem ter visto a mensagem dela lá no grupo. Por favor.
Graça e paz. Muito obrigada, pastor. O Matheus ontem ele passou por uma cirurgia, a primeira cirurgia, para poder estabilizar. Ele se acidentou, não sei se vocês leram a mensagem, ele se acidentou de moto. Um rapaz, ele estava assaltando uma pessoa e entrou rápido na contramão para poder fugir e acertou a moto dele. O rapaz morreu, algumas horas depois foi levado para o hospital e morreu, o rapaz que estava assaltando. E o Matheus, ele fraturou a cadeira e rompeu alguns ligamentos. E estava no hospital esperando cirurgia, só que a cirurgia que ele tem não tem aqui na cidade que nós estamos. Então, ontem foi feita a primeira para fazer estabilização e ele agora, segunda-feira, vai ser enviado para um hospital de uma cidade próxima que tem o que ele necessita. Então, assim, eu peço muito de verdade a oração de vocês. Ele tem uma esposa, a família dele no Brasil é muito humilde, não tem recursos para poder ajudar. Então, assim, tá muito difícil. Nós vamos começar essa semana agora a passar também uma rifa para poder custear algumas coisas, consertar a moto, que era moto de trabalho, e crendo que Deus vai fazer o milagre, crendo que o Senhor já está na frente, e é isso. Então, eu peço muito, muito as orações de cada um dos irmãos que esteja orando pelo Matheus, pela esposa dele, a irmã Adna, e vamos crer que o testemunho será tremendo. Aqueles que puderem ajudar, aqueles que puderem contribuir, o Pix está lá na página. E quando tiver a rifa pronta, eu também vou colocar lá no grupo. Muito obrigada por todas as orações. Amém, graças a Deus. Eu compartilhei no nosso Instagram de missões, muitos chegaram até aqui por causa de lá, eu coloquei lá, se alguém tiver algum pedido de oração para compartilhar lá, tá bom? Podem compartilhar, envie, vamos juntos, né, interceder por quem necessita aí. Vamos continuar orando. Pastor Sandro, graça e paz ao Senhor. Eu vi que o senhor estava dirigindo. Muito obrigado pela sua presença. E vamos aqui então terminar, gente. Essa foi nossa aula de hoje. Eu gravei aqui, espero que tenha ficado boa. Vamos ver o áudio depois no final. Eu gravei direto aqui no computador. Estando pronto aqui, eu já compartilho com todos vocês. Compartilho o link e a gente coloca lá. Pastor Marcelo, pode falar. Pastor Maurício, me perdoe mais uma vez, mas só reforçando o que eu acho que a irmã Tânia, né, trouxe em relação a esse rapaz, é um apelo. Irmãos, às vezes você pensa que a sua pequena oferta não vai fazer diferença, mas faz. Que você se sentir tocado, 5, 10, 15, 20, a quantia que for, irmãos. Nós, juntos, com a quantia pequena, nos tornamos uma quantia grande. Mas se nenhum de nós depositarmos nada, cooperarmos nada, porque isso também é missão, não vai acontecer nada. Então eu rogo, encarecidamente, R$5, R$10, R$15, R$20 que você puder, em nome de Jesus, vá lá no Pix, abençoe a vida desse jovem. Ele precisa de nosso apoio. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Marcelo. Muito obrigado mesmo. Vamos finalizar então, irmãos e irmãs. Muito obrigado por vocês estarem aqui conosco. Eu estou pensando aqui, a gente vai conversar lá pelo grupo, mas estamos no final de ano, muita gente com festas, né? Jantares, almoços de confraternização de empresas e famílias. O que vocês acham da gente dar um tempinho, parar, e a gente volta o ano que vem aí, já com a chancela americana, para que a gente comece a fazer as nossas aulas aqui, né? E semana que vem a gente pode se reunir mais uma vez, e eu queria propor uma coisa diferente antes da gente parar. Semana que vem a gente conversar aqui um pouquinho e fazermos um momento de oração, né? Para a gente entregar o ano na mão do Senhor e já pedir para o ano que vem também, que a gente já vem aí fortes em cima da rocha que é o nosso Senhor e Salvador Jesus. Pode ser assim? Vou ver o horário lá, vou colocar alguns horários, então semana que vem a gente tem um momento de confraternização online, né? Vai ser uma confraternização online aqui, né? A nossa festa de Natal, vamos chamar assim. Tá bem? Eu vou pedir aqui para alguém orar aqui. Quem pode orar por nós aí para finalizar? Não vou dar nomes. Quem se sentir tocado aí pelo Senhor, ore por nós para que a gente finalize, por gentileza.
Amém, pastor. Posso orar aqui? Por favor, irmão Gerson. Amém. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por este tempo. Nós louvamos a Ti, acima de todas as coisas, pelo Teu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo Santo Espírito que tem dado sabedoria ao pastor Maurício, a cada um que se dispõe aqui como missionário, como estandarte do Evangelho, como veículo da Tua palavra, do Teu amor, da Tua essência, que nós possamos a cada dia ver mais e mais pessoas sendo alcançadas por este propósito que vem de Ti. Nós possamos cumprir esta grande missão, possamos alegrar o Teu coração, possamos estar abertos aí à santificação, guiados pelo Espírito e devotos aos Teus propósitos e aos Teus objetivos. Que possamos a cada dia, Pai, diminuir a nossa humanidade e nos aproximarmos de Ti, nos conectarmos a Ti em comunhão, em amor e graça, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Graças a Deus. Muito obrigado, meu irmão Gerson. Pastor Marcelo, nos empreste a bênção apostólica, por gentileza. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus abençoe, gente. Excelente sábado em nome de Jesus. E qualquer coisa, vai mandando mensagem no grupo aí. Amém. Independente. Deus abençoe a todos. Amém. Somos uma grande família aí. Deus abençoe, gente. Fique na paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Graças e paz. Amém.